Boa tarde, senhoras e senhores. Mais um dia, né? Mais um domingo ensolarado, bonito aqui. Eu estou na cidade de Itu agora. Eu trabalho aqui, por isso que eu tô aqui, né? No domingo de novo. Bom, hoje, como eu havia prometido anteriormente, vou começar a falar sobre levitas. Se eu disser alguma coisa errada, depois vocês me corrijam aí nos comentários, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui umas anotações segundo algumas passagens bíblicas e vou comentar aqui porque eu como músico não me considero levita e por que eu acho errado esse termo levita, né? Para algumas pessoas. Quer dizer, eu acho, não estou afirmando que é errado, entendeu? Pode não ser errado, mas também não acho certo, tá bom? Não acho certo algumas pessoas se denominarem de levitas, sendo que não tem a descendência e não fazem nem a metade do que os levitas faziam, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou julgando ninguém, tá bom? Que fique bem claro isso, tá? Bom, fiz algumas anotações aqui, ó. Diferença entre levitas e artistas, que são os músicos, né? Os cantores, né? Esses são, na minha concepção, são considerados artistas. Artistas por quê? São músicos. Eles estudaram para ser músicos, né? E não são assim, não tem a função de levitas, não tem função levítica, né? Porque já disse, não tem a descendência e não fazem nem a metade do que os levitas faziam, né? Ó, artistas músicos são todos aqueles que dominam a arte da música, seja no meio evangélico ou secular. Já começa daí a diferença, né? O artista, o músico, ele está tanto preparado para atuar no meio evangélico, para atuar no evangélico, na congregação, quanto fora da congregação, quanto no mundo, entendeu? Então, se ele toca, se ele é artista, se ele é músico, ele está preparado para tocar tanto na igreja quanto no mundo, concordam? Né? Então, não necessariamente a partir daí que ele não pode ser chamado de levita, né? Não é isso que eu quero tratar, mas ser chamado de levita, um músico da igreja, é meio contraditório e até um pouco para nossa época, que é antibíblico, né? Tá bom? Os levitas eram todos os descendentes de Levi. Israel existiu lá um sacerdote de família, um chefe de família que se chamava Levi. E todos os descendentes dele eram os levitas. Daí é o termo levita, né? Porque eram os descendentes desse chefe de família, desse sacerdote, que era Levi. Quando eu digo sacerdote, não é que ele era sacerdote em Israel. Ele era o chefe da família. E o chefe da família é considerado o sacerdote do lar. Não é isso? É isso que eu quero dizer, tá bom? Então eram homens, no caso, né? Homens de 35 a 50 anos que eram separados por Deus para servir na tenda da congregação, somente na tenda da congregação, entendeu?
a função dos levitas era servir em todo o serviço da congregação, todo o serviço da congregação. E não era serviço em um leve, não era apenas chegar a limpar, não era tocar, não era ministrar, não era só isso não, entendeu? Porque ministrar era serviço de sacerdote, né? Os levitas tinham a função de, segundo o que eu li, segundo o que eu entendi, de preparar a tenda da congregação, porque naquela época eles habitavam em tendas. Então a congregação era armada também numa tenda. E nessa tenda tinha várias câmaras, né? Então cada câmara dessa tinha que ser preparada por levitas, né? Pelos descendentes da tribo de Levi. E era só eles que tinham que fazer isso. Por quê? Porque eles, segundo Deus, eles eram os escolhidos de Deus. E nenhum outro homem, olha como era sério o negócio, nenhum outro homem que não fosse descendente da tribo de Levi, que não fosse levita escolhido por Deus, poderia se aproximar da tenda da congregação para fazer esses tipos de serviços determinados por Deus, né? Então, ser levita era coisa muito séria, né? Será que os levitas de hoje estão preparados assim a esse modo? Porque assim, segundo a Bíblia, 2 levitas, né? Porque eles serviram fogo estranho ao Senhor, foram mortos, foram fulminados, né? E então a coisa era muito séria. A partir daí eles serviram como exemplos para os outros, para não fazerem a mesma coisa, né? Essas funções dos levitas perdurou enquanto, a meu entender, enquanto existiu aquele Israel que era necessário servir sacrifícios, era necessário a entrada do sacerdote no Santos dos Santos para interceder a Deus pelo povo, entendeu? E esse serviço perdurou enquanto isso, né? Os levitas também, eles tinham a função de irem na frente das guerras. Para quê? Para abençoar o exército, entendeu? Então, naquele tempo também, Deus já separava. Mande na frente os músicos e os levitas. Então, o músico não era levita. O levita era um e músico era outro, tá bom? Então, a função dos levitas era servir na tenda da congregação. Todo o serviço da tenda da congregação era a função dos levitas, e servir também as necessidades religiosas do povo, né? Ou seja, conselhos, orientações, ensinamentos. Eles tinham o dever de ensinar os mais jovens os preceitos de Deus, né? Tinham um dever, além da família, né? Da família israelita. Israel é assim até hoje. Passa-se os ensinamentos judaicos de pai para filho, entendeu? E os levitas também tinham essa função, né? E outras atribuições mais, que a Bíblia não fala, mas acredito eu que tinham outras funções perante a sociedade. A outra diferença entre o levita e o músico também. O levita, ele não podia ter bens próprios, ele não podia adquirir bens para ele. Tudo que eles tinham de bens era doado pelo povo, né?
eles não poderiam ter, porque eles estavam só a serviço do tabernáculo, né? Então os levitas, a diferença era essa. O músico, ele pode ter bens próprios, né? O músico, ele sempre pode ter bens próprios, porque o músico trabalha, né, para adquirir os bens. O levita não, o levita está a serviço do Senhor, a serviço do tabernáculo, tá bom? Então o levita tinha que receber do povo. A função do músico: servir aos ouvidos do ouvinte belezas musicais, espalhar a alegria através dos sons. O músico, assim como o levita, tinha a função de desempenhar bem o seu papel. Tem a função, né? Mas o músico não serve só na congregação para fins religiosos, como eu falei. O músico, ele não toca só ali na congregação, ele toca fora também. Tanto é que naquele tempo convocavam-se os músicos, os reis convocavam os músicos, eles tinham músicos no palácio para servir, para alegrar o povo, né? Claro, era diferente os músicos de Israel e os músicos de outros povos. Mas os músicos de Israel também tinham essa função de alegrar o povo, né? Então os músicos de Israel eram convocados em casamentos, festas religiosas, aniversários, festa de família, quando nascia alguém, entendeu? É assim, bom, eu não encontrei isso que eu falei agora por último na Bíblia, mas acredito que a organização social era assim, né? Afinal, Israel era uma cidade, né? E numa cidade tem tudo isso, né? E daquela época para agora, mudou muita coisa, mas o modo de organizar uma cidade hierarquicamente é praticamente a mesma, né? No caso de Israel, quem organizava a maioria das coisas, né, era Deus, né? Deus ele falava com Moisés e Moisés passava as ordens para o povo e assim era feito, né? Então tá aí, eu comecei eu falei que quando eu ia gravar um vídeo quando falasse sobre isso ia tocar um louvorzinho mas assim não, assim, esse vídeo ainda não é o oficial que eu vou falar, entendeu? Não vai ter muito mais assunto. Essa é só uma introdução do que assim pode ser falado, né? Tem muito mais coisas a falar sobre levitas, entendeu? E assim, eu vou deixar perguntas para vocês. Eu já cheguei à conclusão que eu não estou preparado para esse título. Vocês estão, né? Quem me assiste aí, quem se intitula levita ou recebe esse título de levita de alguma instituição religiosa, de alguma igreja, você está realmente para assim ser o que o levita significa, entendeu? Porque primeiro eu não me considero, porque eu não sou descendente da tribo de Levi, entendeu? Nunca conheci essa família, óbvio, né? Não conheço ninguém que seja descendente, entendeu? Então já começa daí. Deus não chegou também pro meu pai e falou assim: você é separado para ser um levita, porque como Deus é inteligente, né? Naquela época, né? Ele disse isso. Hoje ele faria
eu acho que ele faria bem diferente, né? Quem sou eu para assim, imaginar o que Deus faria ou determinar o que Deus faria, né? Ele faz, pronto e acabou. Ele é Deus, afinal de contas, né? Então, eu não me considero levita, né? Tem muita gente que não pode ser levita também, né? Esse termo, eu acho que para essa nossa época também não serve, né? Mas, assim, as verdades estão na Bíblia. Eu não sou dono da verdade, eu só estou trazendo aqui um assunto que eu acho que é correto trazer, é correto esclarecer isso. Porque tem muita gente que não sabe nem o que significava levita, né? Só porque é cantor, porque é músico, acha que é levita. E não é assim, tá bom? Sem ofensa, gente, por favor, tá bom? Sem se sentir ofendido, tá? Mas assim, se você se considera um levita, se você se intitula levita, se você ou te intitulam de levita, né? Já deram esse título para você, esse rótulo, entendeu? Pensa direitinho, entendeu? No significado do que era o levita, né? Porque eram muitas as atribuições de um levita, entendeu? Então, o que eu vejo por aí, um exemplo hoje em dia, um exemplo prático hoje em dia, para assim, não é que eu estou intitulando essas pessoas de levita, mas seria, se fosse pensar nesse sentido, no sentido literal da palavra levita, seria Bispo Macedo e seus obreiros da Igreja Universal. Seriam todos levitas. Por quê? Eles só estão ali o dia inteiro. Teoricamente, né? Estão trabalhando só na obra, né? Na obra de Deus. Então, eles seriam os obreiros da Igreja da Graça, os obreiros da Mundial, entendeu? Nessas grandes igrejas neopentecostais que ficam abertas o dia inteiro, segundo eles, para servir o povo, entendeu? Para servir a Deus. A grosso modo seriam considerados levitas, sim, porque estão só ali, eles trabalham somente ali. Então, a grosso modo, também eles teriam o direito de receber do povo, né? Só que isso aí é uma outra questão que hoje em dia acontece uma outra situação que também não cabe a me falar aqui, porque eu não tenho base e não tenho provas para falar contra. Mas pense bem, seria assim, né? Entendeu? Porquanto o músico, que ele não tá o dia inteiro ali, que ele não, entendeu? Não tem a função de trabalhar ali na obra, ele não tem outras atribuições, ele não pode ser considerado levita, tá bom? Essa é a minha humilde opinião, tá? Reflitam sobre isso. E no próximo vídeo ainda vou falar sobre isso, mas no próximo vídeo também vou tocar um louvorzinho para relaxar um pouquinho, tá? Boa tarde, beijo nos corações de vocês, tá bom? Vou preparar mais o assunto aqui mais a fundo, porque esse aqui foi muito superficial, tá? E leiam a Bíblia, leiam mais a Bíblia, estudem mais, entendeu? Leiam lá a história de Israel, a história do povo de Deus, entendeu? E comparem com o Velho e Novo Testamento, né? E veja se tem fundamento, né? Esse título aí, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.